E de um ano pro outro vira uma ordem de grandeza e uma ordem de grandeza. Tipo, eles conseguem ir, sei lá, faz de conta, chutando de 70% para 90% Tá. em pouquíssimo tempo. Isso foi uma outra grande revolução. É complexo me explicar por que, que a GPU é tão mais eficiente? Não é complexo, na verdade. E é por que eu tenho uma GPU e não é tudo junto. Porque uma CPU, ela foi feita para você fazer cálculo com números, com um número, números discretos, com um número inteiro, inclusive. Então, isso é uma coisa que todo mundo não sabe. O computador só sabe fazer conta com número inteiro. Com número natural, aliás, não é nem inteiro. Eu faço um truque para ele entender negativo. Mas o certo, ele só entende números naturais inteiros positivos. Tá. É isso que um computador faz. Ah, mas ele faz conta com decimal. A gente falsifica decimal. Por exemplo, é uma coisa que todo programador fica confuso. Você pega uma linguagem que não tem muita ergonomia, não te ajuda tanto. Se você fizer 0.1 mais 0.2, ela não dá 0.3. Ela dá 0.3000001. Entendi. E Nossa. ela não é associativa. Tipo, na matemática, se eu fizer A mais B ou B mais A, não faz diferença. Se eu pegar dois números reais com ponto flutuante e tentar somar ordens diferentes, pode dar um resultado diferente. Por isso que eu falei, o computador, ele sequer, ele não consegue fazer tudo nem que a matemática. Ele é um subset da matemática, ele não é a matemática toda. Então tem a matemática inteira, que não... aliás, tem o universo de todos os problemas do mundo. Um nível abaixo disso tem a matemática. Aí um nível abaixo disso você tem computador. Você entende? Entendo. A gente pensa que computador vai resolver todos os problemas. Fala, não, a gente já provou que no universo de todos os problemas a matemática não consegue e o computador é um subset disso. Entendido. Entendeu? Eu tenho que ter humildade de entender o lugar onde ele está nesse momento. Então, o computador, primeiro, ele não é bom para fazer conta de ponto flutuante. Segundo, que ele só consegue fazer uma conta de cada vez. Por exemplo, 1 mais 1, 2 vezes 2, 4 vezes 4. E eu faço isso muito rápido. Bilhões de vezes, que são os gigahertz. Só que, quando a gente começa a falar em computação gráfica, em imagem de jogo, por exemplo, eu quero processar uma imagem em tempo real, dentro de uma janela de 60 Hz. Ou mais hoje em dia. Então, ou seja, em um segundo dividido por 60, eu tenho que conseguir fazer no mínimo uma foto que cabe na tela, certo? Que é uma matriz na época, faz de conta, 1024 por 768. Hoje em dia, 4K, imagina, 3000 não sei quanto por 2000 não sei quanto. Nós Então, chegamos a usar 640 por 480. Exatamente. 800 por 600. E mesmo com 640 e 480, imagina, multiplica 640 vezes 480, vê quantos pixels que dá. E agora eu tenho que calcular um pixel de cada vez. Digamos que eu queira mudar a cor para deixar ela mais escura. Eu tenho que um pixel de cada vez mudar, certo? É um puta saco fazer isso. O que é uma GPU? Uma GPU, ela trabalha com uma linguagem chamada shaders. E chama shader porque ele começou justamente a fazer coisas como sombra e tudo mais. Eu tenho uma função, uma kernel, aplicada sobre uma matriz. Normalmente eu pego uma imagem grande, eu quebro em pequenas matrizes de, sei lá, 64 por 64 e aplico em várias matrizes de manhã. Em vez de fazer uma conta de cada vez, eu vou em 64 de uma só vez, aplicando uma conta de matriz. Tá. Então, todo efeito de Photoshop, por exemplo, sei lá, vou colocar, aumenta brilho, colocar um filtro, Gaussian Blur, qualquer coisa do tipo, são várias dessas funções aplicadas sobre a matriz de imagem. Entendi. Então, em vez de fazer um de cada vez, que a CPU ia levar muito tempo, eu vou lá e aplico num como bloco se fosse um inteiro. filtro de Instagram. Todos esses filtros, por exemplo, de Instagram, são rápidos porque eu tenho uma GPU que aplica a matriz toda de uma vez só. Então, a GPU foi feita para fazer contas de matriz muito rápido. Ela não serve para rodar programas gerais. Então, uma GPU ela não é Turing Complete, que nem eu estava falando, por exemplo. Ela tem um monte de funções que aceleram este tipo específico de conta, que a CPU não é tão boa. Óbvio que com o tempo a própria CPU hoje em dia embute também o equivalente disso para coisas como criptografia. Ele tem uma série de coisas que a CPU não faz. Tem um monte de coisa que é um outro hardwarezinho que vem junto que acelera isso para a CPU. Então a CPU vai fazer outra coisa e pede, encripta isso aqui para mim. Então tem um outro chip separado que faz as coisas. Entendi. E um desses chips é a GPU.
Então eu falo, eu tenho essa imagem, me aplica aqui um motion blur. Aí ele vai aplicar 60 vezes por segundo motion blur naquela imagem. O GPU vai ficar lá fazendo esse crunching de matrizes. Aí o que o Sutskever, que é o aluno do Hinton, viu, falou, cara, o que é o treinamento de uma rede neural? É eu pegar uma matriz e ficar multiplicando por outra. O cálculo que acontece, que nem eu falei, uma rede neural, eles são várias pequenas funções que têm parâmetros e pesos e eles são organizados numa matriz. Então, que nem eu falei, palavra, todas as probabilidades, todas as palavras. É uma matriz. Uhum. Então, aí eu vou fazer várias transformações de matriz, multiplicações de matriz. Muitas vezes, quando eu vou treinar, eu vou ficar o tempo todo fazendo essa tal de backpropagation, que é checar se a resposta deu certo. Se não deu, eu tenho que modificar a matriz toda para trás. Eu tenho que modificar tudo para trás. Não é só um parâmetro que eu vou mexer. Cada um parâmetro que eu mexo afeta outro parâmetro. Então eu tenho que fazer a multiplicação da matriz inteira. E aí eu vou fazer isso, dependendo do tamanho dos dados, milhões de vezes, bilhões de vezes, trilhões de vezes. Então isso, numa CPU, é muito lento. E aí o que o Sutskever viu, falou, cara, a GPU foi feito para isso. Eu posso usar isso. Em vez de eu passar uma imagem, eu vou passar uma matriz de parâmetros. E foi aí que a NVIDIA ficou rica. E aí, mas foi exatamente isso. Eu não sei se foi coincidência, se eles trabalharam juntos, mas é aí que naquela época a NVIDIA lança a API CUDA, que é uma forma mais, entre aspas, mais genérica de programar dentro de uma GPU. Em vez de eu fazer funções tipo a sombra, a transparência, coisas mais de gráfico, eu generalizo para funções mais parecidas com o que um programador precisa. Entendi. E aí começa a nascer coisas como TensorFlow, PyTorch do Facebook, várias das bibliotecas que trabalham em cima disso para eu injetar números em vez de... Porque no final, matriz é a mesma coisa, é tudo número. O que é uma imagem? É números de cor. Só que forma uma imagem. Mas pode ser qualquer número. Qualquer Entendi. número, entendeu? Uhum. Então eu só ia falar, foda-se, eu não vou usar para imagem, eu vou usar para IA. E isso foi o começo. Aí quando você chega nesse ponto, a gente já tem computer vision. É aí que começa a nascer a ideia de self-driving AIs. Uhum. A Tesla fala, vou fazer o carro que vai dirigir sozinho. Porque aí começa a evolução da visão de computador. Mas isso é na visão de computador. E é por isso que é GPU. Então, GPUs, eu preciso de GPUs. Só CPUs, não adianta fazer a CPU ficar mais rápida, que ela não vai fazer a mesma coisa que uma GPU faz. E eu preciso das duas trabalhando juntas. A CPU coordena e orquestra o que a GPU faz. Então é ela que limpa os dados, diz o que começa antes do que e fala, GPU, faz isso aqui. Aí ele faz, aí corre, resultado. Bacana, faz o próximo bloco. Então ele é o moedor de números em larga escala, vamos dizer assim. Nossa, eu tô ficando muito mais inteligente hoje, cara. Porque assim, o tanto de... Porque o que acontece? Tem muita coisa que a gente sabe que funciona, não é que a gente não sabe como funciona, mas a gente sabe que é assim que funciona. E assim, que nem da outra vez que tu veio aqui, que eu também fiquei, nossa, agora eu entendi como é que essa parada funciona e por que o nome inteligência artificial talvez não seja o melhor nome, inclusive. Mas, pô, agora eu tô entendendo, por exemplo, por que é na GPU. Entendi, cara. Pô, legal pra caralho. Isso aí a gente tá falando não de muito tempo atrás, aí já estamos falando... Já estamos falando a partir dos anos 2010. A ImageNet da doutora Fei Fei, ela é 2009. O AlexNet do Sutskever do Hinton é 2012. Aí a gente começa a chegar na época do... Demis Hassab, acho que é esse o nome dele, posso estar... Demis Hassabis. E a DeepMind e o AlphaGo, que tem a documentário na Netflix, recomendo que o pessoal assista o documentário, que é sensacional. Esse cara, Demis Hassabis, é o que fez o AlphaGo, que ganhou a inteligência artificial, que conseguiu aprender até novos movimentos do jogo de Go, que é o jogo mais difícil de tabuleiro que existe. Que tem um monte de possibilidade, muito mais do que o xadrez e tal. Muito mais. Nossa, xadrez comparado não tem nem comparação. E se eu tentar fazer... É um board de 19 vezes 19 fatorial. É um número, se você tentar fazer esse número, é absurdo. Então não dá pra você ir na força bruta, porque o Kasparov foi derrotado pelo Big Blue? Era esse o nome? É alguma coisa assim, Tô errando o nome, final dos anos 90. Qual é o nome do robô que ganhou do Kasparov no xadrez? Descobre pra gente aí. Vai. Então,
no final dos anos 90, eu chego num ponto de computação que eu tenho memória e processamento para na força bruta eu consigo ver todos os passos para frente. Aí eu tô colando, né? No xadrez dá. No xadrez é bem mais limitado nesse sentido. É bem mais limitado nesse sentido. Descobriu aí, já? Deep Blue, não é Big Blue, é isso. Deep Blue. Então ele não é uma inteligência artificial também, entendeu? No final ele tem uma memória muito grande porque ele tem todas as possibilidades. Mapeou todas as possibilidades e aí beleza, você fez esse movimento aqui, eu tenho todas as possibilidades mapeadas, então eu sei qual é o próximo movimento que vai me favorecer. Exato. Então a grosso modo é meio que na força bruta que eu ganhei. E tanto que, de novo, gerou mais um monte de headline. Uau, o computador ganhou do Kasparov. Só que isso não se materializou em mais nada depois, porque é muito específico do problema, sabe? E a gente também tem esses problemas hoje com inteligência artificial, porque as inteligências artificiais, as melhores, tendem a ser bem estreitas de escopo, tipo, resolver um problema muito específico. Por exemplo, resolver o problema de jogar Go. Isso demora um tempo, se você ver o documentário, foram muitos anos, muito esforço, até conseguir chegar num ponto que hoje é o estado da arte. Mas isso criou novas tecnologias que permitiu do AlphaGo. Aí tem um outro documentário também no canal Veritácio que eles foram pro AlphaFold. Que isso eu não conheço. AlphaFold é o mesmo Demis Hassabis, e isso é mais interessante, porque é a parte de dobra de proteína, todas as possíveis configurações de proteína que podem ter. E isso antigamente você tinha... é um esforço manual, porque é tipo modelagem 3D, mas tem uma série de regras que tem que acontecer para que gere uma proteína que faça sentido. Então não é só sair grudando moléculas ali. Então antigamente... E, aliás, você tem assim como o Go, você tem uma quantidade absurda de possibilidades de combinações possíveis de proteína. Para você testar todas na mão e ver se... Leva uma vida. Era tanto que você ganhava prêmios Nobel quando você chegava num certo tipo de proteína útil, etc. Aí, em resumo, dando spoiler do vídeo, que é legal pra caramba, eles usam essas tecnologias de Deep Neural Network, redes neurais que eu acabei de falar, vão fazendo tweaks em cima disso, e é um bom problema porque é um escopo muito pequeno, onde eu tenho critérios muito bem definidos de o que é uma proteína boa e o que é uma proteína ruim. Esse é o melhor caso para inteligência artificial, quando eu tenho resultados não ambíguos, que eu posso, na hora que ele me dá, eu consigo dizer, bacana, tá certo. Não, tá errado, tenta de novo. Esse feedback é importante. Nesse caso, a gente está falando de uma inteligência artificial com um propósito muito específico. Sim. E isso é importante porque isso para a indústria, todas as indústrias química, farmacêutica, gerar novos remédios, novas vacinas,